Vidas secas. Uma das coisas que mais entristecia o povo de Israel era a esterilidade. Todos amavam constituir uma família, todos desejavam uma grande prole, e quem era estéril era considerado amaldiçoado por Deus. Eram excluídos e eram até mesmo escarnecidos. Eu creio que até mesmo para nós hoje em dia isso não é bom. Apesar de vermos crescer uma ideologia louca a respeito de família, que não conseguimos entender a não ser que conheçamos o mundo espiritual e entendamos que esse tipo de família de hoje em dia parte do inferno e não da palavra de Deus. Mas é muito triste quando percebemos que uma família é seca, que vai terminar em seus únicos membros, que não vai ter continuidade. E isso não é somente sobre ter filhos, mas é sobre os frutos que produzimos de uma forma geral. Há muitas pessoas secas que não produzem nada de bom, são estéreis em boas obras, colhem somente coisas ruins porque só plantam coisas ruins. Eu os vejo como uma terra seca. E é sobre isso que vamos falar em nossa devocional de hoje, sobre o castigo da sequidão que o povo de Israel viveu por conta de seus pecados e erros. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, todos os dias às 6 horas da manhã. Estamos juntos, meditando, refletindo e orando em cima da palavra de Deus. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: vidas secas. E o texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículos 10 a 11, e vamos ler também o versículo 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Versículo 14, ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Realmente, meus irmãos, esse foi um castigo dos piores já recebidos pela nação de Israel. Deus os fez estéreis, não produziam filhos, os ventres abortavam e os seios das mulheres se ressecaram. Talvez você pense que foi um castigo muito forte, mas tinha um porquê. O povo de Israel se prostituía com outros ídolos. Quando havia colheita, eles se deitavam com prostitutas quase que por cima dos grãos colhidos, pois eles ficavam à noite lá nas suas terras para vigiar os grãos que colhiam, e ali lhes apareciam prostitutas, o que provocava uma verdadeira orgia. Ao invés deles louvarem e agradecerem a Deus pela provisão, eles se entregavam ao pecado, traindo suas famílias. E não era só isso, não. Eles também pegavam boa parte de suas colheitas e, ao invés de consagrarem ao Senhor os dízimos e as ofertas, o que eles faziam? Subiam as montanhas para adorarem a Baal, um ídolo que muitos faziam à imagem de um pênis humano para lhes prestar sacrifícios. Por isso, o Senhor os chama de ídolos repugnantes aqui nos versículos que lemos. As nações pagãs acreditavam que esse tal Baal era o deus da fertilidade, que dava as crias, que abençoava as colheitas. E Israel, influenciado pela aliança que tinha com esses povos, fazia a mesma coisa, afrontando e desprezando o Senhor nosso Deus, que era quem realmente provia e abençoava as colheitas de Israel. Então, o castigo foi deixar o povo sem fruto, sem filhos, sem descendência, e ainda permitir que os chamados amigos de Israel viessem matar seus filhos e destruir toda a nação. Eles realmente semeavam vento e colhiam tempestades, conforme nós lemos e falamos na devocional de ontem. Diante dessa situação, eu creio que podemos aprender a produzirmos os frutos devidos ao Senhor nosso Deus.
Não podemos deixar de levar a sério a provisão que Deus tem nos dado. Não podemos ser displicentes com os recursos e bênçãos que o Senhor tem nos entregado. Tudo é por Ele e tudo tem que ser para Ele. Nós somos apenas mordomos aqui nessa terra. Somos apenas administradores de tudo que o Senhor tem nos dado, pois tudo pertence a Ele e nós vamos ter que prestar conta, sim, de tudo que temos e fazemos. Se não quisermos ser estéreis, se não quisermos ser uma terra seca, vidas infrutíferas, precisamos dedicar ao Senhor o nosso tempo, a nossa força, a nossa inteligência e fazer a missão que Ele tem para cada um de nós. Precisamos viver o propósito para o qual Ele nos criou, senão poderemos perder todos os frutos que Ele de forma tão bondosa tem nos dado todos os dias. Talvez você pense que essa é uma palavra muito forte, mas é uma realidade nua e crua no mundo espiritual. E conseguimos ver isso ao nosso redor. Quantas pessoas eu e você conhecemos que brincam com suas vidas, que não se importam com as coisas de Deus, e aí nós olhamos para o final da vida dessas pessoas e vamos perceber que por mais que elas tenham produzido alguma coisa, acabaram não aproveitando nada, acabaram não produzindo frutos bons que vão permanecer. Acredito eu que você não quer isso para a sua vida. Então, deixe o Senhor regar a sua vida com a vontade dEle e os seus propósitos, para que você não morra seco, para que a sua história de vida seja de uma vida muito frutífera. Amém? Vamos orar ao Senhor para que nada seja estéril na nossa vida, mas para que nós tenhamos muitos frutos para a glória de Deus. E logo depois nós vamos fazer aquele momento de oração e fé que fazemos aqui todos os dias. Orem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela sua presença, ó Deus, nesta manhã, que, ó Deus, nos constrange aqui a palavra, que o povo de Israel se tornou seco, infrutífero, por conta, Senhor, dos pecados, da prostituição, da idolatria, da corrupção, das orgias, das alianças com povos errados, com estrangeiros que eram idólatras e pecadores. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude a estarmos atentos e termos uma vida frutífera para a honra e glória do Senhor e consagrarmos tudo que temos, que somos e que já ganhamos ao Senhor, meu Pai, para que não sejamos estéreis, para que não sejamos secos, para que a nossa vida, Deus, não venha parar de dar frutos. Em nome de Jesus, rega-nos com as águas do Espírito Santo, rega-nos com a sua palavra, com a sua vontade e os seus propósitos, para que sejamos uma bênção para nós, para a nossa família, para o mundo o qual nós vivemos, meu Pai. Queremos ser bênçãos do Senhor, queremos ser frutíferos e jamais sermos uma terra seca. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Paizinho querido, também queremos orar nesta hora, entregar diante de Ti as nossas causas, os nossos problemas, as lutas daqueles que têm chorado pelas madrugadas adentro, meu Pai, talvez num leito de enfermidade, ou à beira mesmo da sua cama, dentro do seu quarto, chorando, clamando uma solução, clamando uma provisão, clamando, ó Deus, uma mudança, meu Deus, na vida, na família e em tudo que ele tem passado. Deus Todo-Poderoso, nós Te honramos, Te bendizemos e declaramos a nossa real e total necessidade de Ti. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão em desespero, talvez com problemas emocionais, problemas espirituais, endividados, meu Deus, precisando de um emprego, precisando de uma solução. Essa pessoa que está correndo loucamente atrás de um empréstimo, oh Deus, para pagar, para quitar a casa, para arrumar a vida financeira, meu Pai, ajuda que uma provisão do Senhor venha sobre essa vida e Ele não faça nada com desespero, mas tenha tranquilidade e saiba esperar no Senhor. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos por aqueles que estão doentes, oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão brigados dentro de casa, separados, talvez, Pai, já o marido foi embora, a esposa não quer
mais o esposo. Senhor, que haja perdão, que haja uma reconciliação, mas também que haja uma transformação de corações, meu Pai, deste filho, desse esposo, dessa esposa, que, ó Deus, as pessoas possam saber controlar os seus temperamentos e vivam de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus, meu Deus. Não permita que Satanás ganhe forças dentro da nossa casa. Paizinho querido, oramos por aqueles que ainda não conhecem seus propósitos, que ainda não te aceitaram como Salvador. Por favor, abra-lhes o coração, que eles sejam apaixonados por Jesus, que eles entreguem a vida ao Salvador, Pai, ao Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, por essa pessoa estar ouvindo. Pelo menos ela está ouvindo a palavra uma hora. Oh Deus, essa palavra vai entrar com força e ela entregará a vida ao Senhor. Oramos, dedicamos tudo em suas mãos. Dá-nos um dia abençoado, cheio de luz, cheio de graça, cheio de favor e da bondade do Senhor, e que nós possamos produzir frutos que sejam bênçãos para o Senhor, bênção para o teu reino e bênçãos para os nossos irmãos. Oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria, que bênção poder participar com vocês dessa oração, dessa bênção que é as devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Se você é novo por aqui, inscreva-se aí nos nossos canais do YouTube, também segue a gente lá no Facebook, que a rede social vai entender que esses vídeos são relevantes e vai acabar também distribuindo ele para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.